Abra comigo a sua Bíblia em João 9. Nós vamos estudar um pouquinho sobre os milagres extraordinários que o Senhor faz na vida daqueles que buscam a Deus. Antes de começar a leitura, durante a semana nós estamos aí com o Espaço Mulher, mas em especial nessa semana nós vamos ter um evento sábado da melhor idade, após o culto dos jovens. Então você aí que quer participar, esse grupo aí é Unidos de Comunhão em Mulheres e Homens de Deus, que a gente passa um período ali brincando, se divertindo, tendo um período de comunhão. Então não importa a idade, nós falamos melhor idade, porque é a idade que você vai se divertir. Então, não importa a sua idade, mas participe, porque juntos nós temos ali um momento muito abençoado. Então, após o evento dos jovens, às 6 horas, começa o culto de jovens, logo em seguida teremos esse evento com o tema junino, né? Então, você pode trazer um prato, ter uma comunhão aqui com a igreja, que vai ser uma bênção. Lembrando que domingo de manhã, às 10 horas, o culto da família, e às 18 horas, celebração apostólica com o novo tema Conquistando o Hebrom. Amém? Todo mundo abriu em João 9? Vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este mesmo o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, e outros diziam: Não apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-nos ele. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles perguntaram: Onde está este homem? Ele disse: Não sei. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, sobre a palavra de Deus, e vamos orar. Senhor Jesus, nessa noite nós queremos apresentar, ó Deus, uma porção da Tua palavra, Pai. Que em nome de Jesus, dentro dos nossos corações, possamos ser terra fértil, ó Pai, para que essa palavra entre, seja fruto em nós, nos sacie, nos alimente, ó Pai, da nossa fome e da nossa sede nesta noite. E que possamos depositar toda a nossa esperança em Ti, toda a nossa expectativa no Senhor, e sermos ministrados em nosso coração, em nossa mente, em nosso corpo. E que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E aqui nós vemos uma passagem que eu acho que é uma das mais lindas dos milagres que Jesus fez. No capítulo anterior, nós vemos Jesus se mostrando Cristo para os seus discípulos, para aqueles que estavam ao redor. Até Jesus vem e fala que ele foi glorificado através do Pai. E através das obras que ele faria, pessoas viriam sinais, milagres e maravilhas e acreditariam em Jesus como Filho de Deus. E nós vemos isso acontecendo na vida desse homem. Um homem que nascido num lar normal, aparentemente a palavra disse. E mais para frente você pode também registrar nos versículos de 13 a 34, os seus pais confirmavam que ele tinha nascido cego. E naquela época, pessoas que tinham deficiências ou dificuldades, ou que eram mulheres, eram desprezadas pela sociedade. Pessoas
eram mal vistas, deixadas de lado. E aqui nós vemos o relato que essa pessoa, né, em especial esse homem cego de nascença, era uma pessoa que pedia favores, que pedia esmola para se sobreviver, porque ele era desprezado. E Jesus olha ao passar com os seus discípulos e eis o questionamento dos seus discípulos. Quem pecou, ele ou seus pais, para que ele se tornasse cego? E Jesus fala para que manifestasse a glória e o poder dele sobre a vida daquela pessoa, sobre aquela família, para que todos crescem que Jesus é o Filho de Deus. E nós vemos, através desse tema, causas extraordinárias. E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre a palavra extraordinário, que eu imagino, né? Não vem nada que não vem de direção, que não seja algo de significativo sobre as nossas vidas. E quando eu vi um pouquinho sobre o extraordinário, eu vi que isso quer dizer coisas que acontecem de forma diferente ou de formas que não são naturais, mas que são coisas que acontecem que são notáveis. E milagres de Jesus são extraordinários. E nós vemos isso através da vida de Jesus. E não só esse cego recebeu essa cura, como nós vemos no final, não só uma cura física, mas se você tiver aí com a sua Bíblia, você pode ver comigo no versículo 30, no mesmo capítulo, nós vamos ler mais um pouquinho. Então, durante esse período, o cego ali, passa-se sobre os olhos dele, lama e saliva de Jesus, e ele fala, vai e lava. E ele vai a Siloé e lava no tanque e vê. E as pessoas que estavam ao redor reconheceram que era uma pessoa que aconteceu algo diferente, algo notável, porque o extraordinário do Senhor já tinha acontecido na vida desse homem. E se questionavam, e os fariseus ali investigaram essa cura para ver se era mentira, o que era, porque era um sábado ali, e como todos conhecem, ali não se era comum fazer atividades aos sábados, né? Eles guardavam o sábado. Mas aí no versículo 30, o homem responde novamente pela segunda vez os fariseus, falando que havia sido curado sim, por Jesus. E ele fala assim no versículo 30. O homem respondeu, ora, isto é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele abriu-me os olhos, sabendo que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem abertos. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado. Como tem essa ousadia de nos ensinar? E os expulsaram. E Jesus vem e fala, Jesus ouvindo que o havia expulsado, encontrou-lhe e disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é esse, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. E Jesus disse, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos venham e que os que vêm se tornem cegos. E alguns fariseus ali estavam ouvindo estas coisas. Depois Jesus disse, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. E aqui o Espírito Santo de Deus falou sobre 3 coisas, né, que nós precisamos ver. Então, esse cego, ele recebeu não só sua cura física com a restauração da sua visão. Quem imagina uma pessoa que nunca viu na vida conseguir voltar a enxergar, né? Conseguir a enxergar, uma coisa que nós naturalmente temos todos os dias, graças a Deus por isso. Mas para essa pessoa, esse homem que foi ali nascido naquela época, tudo era propósito de Deus para que se cumprisse um milagre naquela vida, para que pessoas crescem no Senhor Jesus e para que ele mesmo fosse salvo. E aí nós vemos o segundo milagre, que é
o espiritual, a cura espiritual. Deus perdoou os seus pecados e o salvou porque ele creu de todo o coração. E nós vemos aqui 3 passos simples que durante essa manifestação. Quantos aqui precisam de algo extraordinário de Deus? Algo que seja impossível aos seus olhos, mas aos olhos do Senhor é possível. E nesta noite nós estamos aqui para pedir para o Senhor que Ele faça algo notável nas nossas vidas, algo extraordinário, algo que seja fora do comum. Para quê? Para que primeiro manifeste a obra de Deus em nossas vidas. Para que primeiro manifeste a glória de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus fala que toda honra, toda glória é dada ao Senhor Jesus. E assim as nossas vidas precisam ser. Se eu e você confia no Senhor Jesus, nós precisamos resplandecer a glória de Deus. Se é algo que você recebe de cura, se é algo que você recebe do extraordinário de Deus, você precisa manifestar a glória para o Senhor Jesus. E foi isso que esse homem fez. Jesus, já o primeiro momento que olhou para ele, ele falou: é este que o Pai escolheu para curar e para que manifestasse a glória dele sobre esta pessoa. E aí foi o primeiro passo ali de Jesus. E Jesus ali, com toda delicadeza, ou não, nós não sabemos, porque a Bíblia só relata que Jesus usou a saliva misturada com o chão ali, com o pó, e passou sobre os olhos do cego. Aí você imagina, você andando numa terra de deserto, cego, não vendo, tendo que usar apoio ou vivendo segurando em coisas, porque já conhecia, porque já era pequeno, desde pequeno isso, e você já está ali passando e uma pessoa gospe no chão, faz um lodinho, passa no seu olho. Aí você fala: misericórdia, né? O que está acontecendo aqui? E aí Jesus vai e fala: vai para lá. Vai para Siloé e lava o seu olho. Mas ele não falou: lava o seu olho e você vai ser curado. Só falou: lava o seu olho. E ele foi em obediência e creu, que é o segundo passo que nós precisamos. Crer no Senhor Jesus. Crer na palavra de Deus. Crer na palavra lançada do Senhor sobre as nossas vidas. E ele vai, anda, imagino que com mais dificuldade ainda, porque algo estranho estava nele. O lodo, a saliva. Uma pessoa que tem dificuldades, qualquer mudança pode alterar a sua rota. Qualquer mudança pode desequilibrar ela, né? Se você conhece alguém que tem dificuldade motora, você pode perceber isso. A casa da pessoa fica toda a acessibilidade ali mais fácil, mas se você mudar um móvel, a pessoa já fica meio perdida. Então eu imagino esse cego, que já era difícil, mas que já conhecia, já sabia andar ali, mas imagina ele com aquilo dentro do passado sobre o olho, a dificuldade que seria para ele chegar lá, né? E ele chegou e lavou e recebeu o milagre. E não só o milagre de cura física, porque depois nós vemos o milagre de cura espiritual. E aí vem o terceiro passo, que é a nossa atitude. O que nós precisamos fazer da nossa parte para que nós recebemos as causas extraordinárias do Senhor Jesus. Então, esse cego, ele precisou andar. Esse cego precisou ir lá. Esse cego precisou se lavar para ver o extraordinário de Deus na vida dele. E muitas vezes o Senhor Jesus, ele nos direciona durante os nossos vales, durante as nossas dificuldades, dos nossos desertos ou tempestades, dessas causas, né? Uma palavra tão pequena, essas causas que nós entregamos nas mãos do Senhor. O Senhor, primeiro, ele quer ver que tudo isso que você está passando, ele quer transformar isso para a glória de Deus. E segundo, ele quer ver se você tem fé suficiente para receber aquilo que ele já ordenou sobre a sua vida. Aqui na palavra de Deus nós encontramos várias profecias sobre as nossas vidas de cura física, cura emocional, cura espiritual, saúde,
vemos prosperidade, vemos todas as áreas aqui. Deus já decretou tudo isso aqui na cruz do Calvário, já levou sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas situações, todas as nossas doenças, seja na sua família, seja na sua vida, seja em dificuldades. O Senhor Jesus, ele já venceu tudo isso e ele já decretou sobre você vitória, mas nós precisamos agarrar isso, esta palavra, e acreditar em fé em Jesus, porque vai se cumprir. E o terceiro passo é nós termos a atitude como esse cego. Se Jesus através do Espírito Santo, te direcionar a fazer algo, faça. Se Jesus, através do Espírito Santo, mostre para você o caminho que você precisa fazer, ou aquilo que você precisa deixar de fazer, faça isso, porque a sua atitude, a sua parte precisa se cumprir para que o impossível de Deus se torne possível. Para que nós possamos receber o extraordinário, nós precisamos realizar o ordinário, que é as coisas naturais da nossa vida. Se Jesus fala para você ter uma saúde boa, você não só precisa ir no médico, tomar as medicações, mas você também precisa fazer algumas coisas. E se Jesus te direciona a fazer isso, faça, porque essa é a terceira coisa que o Senhor nos mostra através disso, né? Eu até escrevi aqui. Deus pode usar as nossas enfermidades ou situações, tempestades, para transformar para a glória para Ele, para que se manifeste o seu poder, o seu caráter em nós, para que não só nós cremos nele, mas todos aqueles que vejam possam crer nele. E assim nós nos tornamos luz. E aqui nós vemos que a cegueira espiritual ela é tão maior de enfermidade do que a física. E aí Jesus ele fala que ele veio ao mundo para ser luz e nós precisamos disso. Em João 8 mesmo, no versículo 12, se você quiser voltar um pouquinho, fala assim. Falando novamente ao povo, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a nossa luz, Jesus é a nossa esperança, Jesus é a nossa solução e a nossa única solução. Jesus é aquele que pode transformar o seu vale em bênção. Jesus é aquele que pode transformar a sua doença em cura. Jesus, ele é tudo para nós. E em João 17, tudo em João, viu, gente? João 17, 4, diz assim: eu te gloriarei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifique-me junto a ti, para a glória que eu tenho contigo antes que o mundo existisse. Aqui é uma oração que Jesus faz nos finais ali para ser crucificado. Então, aqui nós vemos, Jesus já falou que desde o início, que criou o mundo, Jesus era filho de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três ali já existiam antes da formação do mundo, antes das situações, antes de você nascer, antes de você ser planejado. Deus já tinha sobre Jesus glória e poder. Manifestação do poder de Deus sobre a vida de Jesus. E nós temos sobre nós, através do Espírito Santo, a manifestação de Deus nas nossas vidas. Nós temos o privilégio de sermos ali pessoas que vamos manifestar a glória de Deus, vamos manifestar a honra do Senhor sobre as nossas vidas, através das coisas que nós necessitamos. E em João 11, 40, nós vemos um outro milagre extraordinário, que é a morte e ressurreição de Lázaro. No versículo 11, no capítulo 11, versículo 40, Jesus diz ali para Marta, disse Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? E aí vem o milagre, né? Lázaro ressuscita. Novamente o extraordinário de Deus. Onde nunca havia sido feito isso, Jesus foi e manifestou a sua glória através do milagre na vida de Lázaro.
E nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus, que Deus manifeste sobre nós a glória dele, para que, através das suas dificuldades, das suas causas, nós possamos mostrar que nós confiamos em Deus, que nós cremos em Deus e que as pessoas creem em Deus. Então, não se sinta triste pelo aquilo que você está passando ou pelo aquilo que a sua família está passando, porque tudo tem um propósito do Senhor. Como o apóstolo fala muito, que eu acho tão bonito essa frase, ele fala que o deserto ele tem início, meio e fim. E o Senhor Jesus, durante esse deserto, ele nos ensina, nos instrui, para que no final manifeste a glória de Deus sobre nós. Amém? Então, que você possa crer, possa ver com os outros olhos aquilo que você está buscando nessa noite. Peça para o Senhor, me ajuda, Senhor, que eu possa tirar sobre mim toda a cegueira espiritual e ver apenas a sua luz. Que eu possa sobre mim ver a manifestação do teu poder. Venha sobre mim de forma diferente, para que não só eu creia, mas aqueles que estão ao meu redor, não só minha família, mas todos aqueles que estão ali próximo de mim, possam ver o Senhor através desse milagre. E eu acredito e creio que o Senhor Jesus vai manifestar o seu poder, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, a palavra de Deus fala, do que pensamos, do que sonhamos ou do que imaginamos. E nós não podemos fixar no Senhor em milagres que nós queremos, porque o Deus é Deus do extraordinário, não é coisas comuns, é coisas diferentes, é coisas notáveis, e você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida, amém? Então, eu convido você a ficar de pé nesse momento. Gostaria que você fechasse os seus olhos e apresentasse ao Senhor. Todos nós precisamos de coisas, precisamos de soluções, precisamos de milagres, precisamos da ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, ou sobre a nossa casa, ou sobre pessoas que nós temos buscado. E aqui nós vemos esse cego totalmente transformado pela manifestação da glória do Senhor, pela manifestação do poder do Senhor Jesus. Então, que nessa noite você possa orar, declarar, falar com o Senhor as causas que você precisa, aquilo que você necessita nessa noite, apresentar aos pés de Jesus e declarar a manifestação do poder dele sobre a sua vida. Pedir para que Deus possa aumentar a sua fé, se você se sente fraco na fé nesta noite. A palavra de Deus fala que aquilo que nós pedimos, nós vamos receber. Então, peça fé. Peça para o Senhor que você possa ter um coração que acredita na palavra dEle, um coração firmado naquilo que Ele declara. E seja sensível ao Espírito Santo, para que aquilo que Ele pedir para você realizar, você possa fazer. Assim como esse cego recebeu esta palavra, vai, e ele foi, assim nós possamos ser também. Passe minutos orando ao Senhor, apresentando a sua vida, as suas causas, que precisam ser ali tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Precisa haver cura, libertação, transformação. Precisa haver salvação. Precisa haver prosperidade, portas abertas. O Senhor Jesus, Ele é especialista em milagres. Durante os seus 3 anos aqui na terra, nós vemos grandes, extraordinários milagres que o Senhor realizava. Mas o primeiro passo era, as pessoas precisavam crer. E nessa noite o Senhor Jesus, Ele diz para você, você só precisa crer. Você só precisa declarar a minha palavra, porque eu já venci. E você já pode receber o teu milagre, mas você precisa acreditar nisso. Então que nessa noite você possa apresentar para o Senhor Jesus. Apresentar de todo o seu coração. Se você tiver o desejo de ajoelhar, entregar ao Senhor. Se você quiser vir aqui ao altar, tocar no altar e entregar para o Senhor as suas causas. Esse é o momento, meu irmão e minha irmã, nessa noite, de nós entregarmos
nas mãos do Senhor Jesus.